Boa noite, amores, bem-vindas às previsões dessa semana aqui no nosso canal do YouTube. Estamos nos preparando para a virada de fase, que vai ser exatamente terça-feira. Então, ainda estamos em uma fase crescente, por sendo já uma crescente corcunda, assim chamada, mas podemos dizer que realmente a fase cheia vai acontecer terça-feira. Terça-feira, além da fase cheia, como nós sabemos, vamos ter a eclipse. Então, dia 8, junto com a fase plena, né, a fase onde nós conseguimos ver uma face da Lua totalmente preenchida de luz e de brilho. Ao mesmo tempo, essa vez, para quem pode, aqui no Brasil, só quem está no Acre pode eventualmente conseguir ver esse eclipse, para nós aqui do Brasil. Mas é chamada também a lua de sangue, porque ela vai se avermelhar. Esse avermelhar é a sombra que vai receber pela posição da Terra. A eclipse sempre é um alinhamento entre Terra, Lua e Sol. Aqui, nesse caso, a Terra vai se colocar exatamente entre a Lua e o Sol. Então, tem um grau, esse é muito importante, o significado de eclipse é um significado puramente individual. A eclipse é você, é para o grau específico no qual tem esse alinhamento. Então, é realmente uma energia que pede de ser individualizada, quando é como a gente eventualmente quisesse. Mas, então, esse eclipse, ela representa uma abertura aqui para um novo caminho de significado, que, como vimos, dura mais ou menos 6 meses. Tivemos a eclipse solar na Lua, na fase nova dessa lunação escorpiana, e temos agora, terça-feira, a eclipse lunar. Falamos bastante já desse eclipse, seja no Instagram, nas outras também lives que fizemos também na lua crescente, mas aqui eu quero acrescentar mais um detalhe dessa eclipse, é exatamente esse processo de individualização. Estamos em um eixo que é um eixo de posse. Touro é a posse, respeito a mim mesma, e Escorpião é o compartilhar a posse. Então, a posse de mim compartilhada com a posse do outro. Como individualizar então isso, Antonella? O que significa? Ser Escorpião, então, é um signo onde nós vivemos o íntimo com o íntimo do outro, quando nós experienciamos essa êxtase de fazer de dois um. Então, como acontece isso e ao mesmo tempo como podemos preservar é importantíssimo a nossa individualidade. Aqui o signo de Escorpião nos ensina, nessa eclipse, por tudo que está acontecendo no nosso país, com toda essa movimentação de quereres e de buscas, né, do que é justo, do que é errado. A eclipse nos lembra que os nossos humores, as nossas emoções, os nossos sentimentos provocados por uma situação externa, então provocados por um toque da minha vida com a vida dos outros, dos meus quereres com os quereres dos outros, mas essa resposta, então, a esse toque, que é uma resposta, nós chamamos na astrologia humanista, uma resposta úmida, uma resposta egóica, no sentido que o meu ego sente que eu estou tocando na realidade que não sou eu. Posso essa realidade quer ela ou não para mim, mas é uma realidade que não sou eu. Então, logo, todo o nosso úmido se coloca em alerta. Todas as nossas emoções, os nossos sentimentos se colocam em alerta, porque algo que não sou eu está sendo experienciado por mim. Essa experiência é minha. Esse toque é meu e do outro, no sentido que eu toco porque o outro está me tocando, eu toco a realidade do outro porque o outro está tocando a minha realidade, mas o que eu sinto é meu.
O que o outro sente é dele ou dela. Isso é fundamental porque muitas vezes nós queremos que o outro compartilhe, além do toque da nossa realidade, compartilhe também o que nós sentimos. Em alguns casos, o outro, além de compartilhar o que nós sentimos, ama o que nós sentimos. Então, se amplia, se expande o meu sentir com o amor que o outro tem pelo meu sentir. Mas em outras oportunidades, outras situações, o outro não pode não amar e nem querer compartilhar e nem querer afirmar que o nosso sentir é certo. Muitas vezes nós tiramos ao outro essa liberdade de expressar o que pensa sobre os nossos sentimentos. Esse é muito forte nessa lunação de Escorpião. Vamos ver por que também essa intensidade, né? Já falamos já há um tempo sobre a intensidade da experiência do toque do outro. Por isso que em Escorpião nós temos intensidades de emoções e sentimentos, porque se em Libra nós tocamos o outro na superfície, o primeiro encontro, em Escorpião nós mergulhamos nesse toque, então tocamos em profundidade o outro e deixamos que o outro nos toque também em profundidade. Só que isso não significa que o outro tenha, a partir desse toque, a obrigação de sentir o que nós sentimos ou de aprovar o que nós sentimos. Tem e essa é muito a história escorpiana, aqui se esconde a posse. Um conto é fazer a experiência da posse do outro. Então, fazer a experiência desse dois para um, se tornar uma coisa só, um ser só, um desejo só. Essa é uma história. Uma outra história é dizer que isso tenha que ser para sempre, por exemplo, ou que tenha que ser no cotidiano como uma imposição ao outro dos meus sentimentos, das minhas emoções. Ah, mas eu sinto isso, você também tem que sentir. Ah, mas isso para mim está sendo doloroso, para você também tem que ser. Não tem essa obrigação. Muitas vezes nós tiramos ao outro essa liberdade. A liberdade de dizer, eu não sinto como você está sentindo. Eu não sinto mais como você está sentindo agora. Nós criamos gaiolas para nós e para os outros, também a partir dos nossos sentimentos e emoções. Quando uma pessoa que compartilhava o nosso mesmo sentimento não quer mais para compartilhar, em alguns casos para nós é a morte. É como se essa pessoa estivesse destruindo o nosso sentimento. Mas na realidade ele está só se distanciando. Está só colocando para nós que terminou um ciclo. Pode ser que não terminou para você, mas para essa pessoa terminou. Então, esse eclipse nos pede a autoridade, a responsabilidade e a liberdade de assumir os nossos sentimentos, nossos úmidos, nossas emoções, sem precisar que o outro se posicione a nosso favor. Quando o outro não se posiciona a nosso favor, não significa que o que eu sinto seja errado. Não significa que o que eu penso esteja errado. Mas eu posso, então, avaliar e perceber que, além do meu sentir, hoje existe um sentir diferente de quem está ao meu lado. Na diferença, na manutenção da possibilidade de ser diferentes também nos sentimentos, nós preservamos a nossa liberdade de escolha, que é fundamental para a nossa evolução. Então, esse é o último recadinho, né, que eu deixo para vocês nesse eclipse.
Volto a dizer, eclipses de excessos, de intensidades. Então, de novo a pergunta, o que você faz dos teus excessos? O que você faz dos teus prazeres? Você os coloca escondidos quando o outro já não concorda mais ou não compartilha mais isso com você? Você vai naquele lugar de senso de culpa porque parece que só você quer ter esse desejo, esse prazer? Ou você mantém a tua autoridade? Ou você mantém a tua fidelidade a você mesmo? Porque na medida que você tem essa autoridade e fidelidade a você mesma, você então se ocupa num outro movimento que é importantíssimo, fazer sempre espaço dentro de você, porque tudo isso que é só teu, encontre espaço para respirar e não para sufocar. Então, esse é um ponto, né, que deixo aqui como reflexão dessa semana e, inclusive, de maneira específica desse eclipse. Olha só, esse eclipse vai acontecer de manhã. Então, vai ser o dia inteiro de terça-feira. Terça-feira é um dia onde todo mundo está aí fazendo as próprias coisas, os próprios trabalhos, mas então tenha o cuidado de manter o escudo, que nós chamamos esse escudo energético. Então sempre devolva e puxe para você o que é teu. Não peça que os outros segurem o que está transbordando de você. Se transborda, faz mais espaço e mantém dentro de você. Sempre sendo uma energia profundamente individualizada, é sempre uma energia que pede esse cuidado, o cuidado de se cuidar e de se proteger também. E proteção não é do outro, proteção é eu não deixar o que é meu nas mãos de outros. Essa é proteção. E, gente, vamos fazer uma live sobre o que significa se proteger. Que mais que podemos dizer dessa semana? Vamos falar de Marte retrógrado? Temos todo o tempo do mundo para falar desse Marte retrógrado, mas a gente vai dando pontualmente algumas dicas, né? É um Marte que sai do estacionamento desse grau 25 de Gêmeos e vai devagar retrogradando, pegando de volta, né, esses graus que já tinha atravessado. Já falei aqui, vai durar cerca de 2 meses, então é um tempo longo, diferente, né? Lembra da postagem que fizemos no Instagram, a diferença entre Mercúrio retrógrado e Marte retrógrado. Para quem não viu, pode olhar no feed do Instagram, tá lá, é bem interessante. Que temos em Escorpião para além da fase cheia, então, que acontece no signo de Touro e que então ilumina de maneira plena, né, cheia, todo o significado de Escorpião. Então, além dessa fase cheia, que tem aqui algumas coisas que quero dizer também, essas previsões vai ser um pouquinho mais longa, não tem live, né, vamos aproveitar. Tem a permanência de Mercúrio e Vênus por toda a fase. Depois, na fase minguante, eles vão mudar para Sagitário, para toda a fase no signo de Escorpião. Então, é bem forte, é intensa esse eixo de posse. O Marte retrógrado em Gêmeos vai colaborar, porque em um certo momento vai fazer também um aspecto aqui interessante, um trígono com Saturno em Aquário. Aquário é uma energia fixa, como também Escorpião, então aqui vibra também para um outro lado, o signo de Escorpião vibra também pelo lado de Saturno, que também está fazendo uma quadratura, seja com o Sol que com Mercúrio específico em Escorpião. Mas para dizer o que eu quero dizer com isso, né? Sempre vamos devolver a astrologia ao nosso cotidiano, não precisa saber ou conhecer de maneira mais profunda esses significados aqui de graus e de aspectos. Significa que
vamos olhar um pouco mais sobre quem eu sou, então. Porque Escorpião é a porta, é o portal que nos leva à grande força sagitariana. Em Sagitário se abre o grande portal do coletivo. Então, o Escorpião é a última fronteira, onde eu tenho a mim mesma e tenho o outro como relacionamento de revelação de mim mesma. Depois eu vou ter todo o coletivo. Então, esse Escorpião já o que era fronteira, o signo de Virgem, Leão Virgem, aqui esse Escorpião é mais uma última fronteira da minha individualização. Depois, a partir de Sagitário, nós vivemos todo um outro aspecto da nossa personalidade, que é o nosso aspecto coletivo. Então, o Escorpião nos leva, sobretudo nesses últimos 15 dias, né, essa fase cheia, depois veremos a minguante, nos leva em uma indagação um passo à frente, a indagação sobre nós mesmos. Segundo a Cabala, nós somos como essência e nós somos como existência. Então, nós somos como essência no ser um tempo impotencial, essa é a nossa essência, e nós, com todos os nossos anseios, e nós somos existência com todo um espaço-tempo de realização da nossa essência. Esse movimento entre um tempo em potencial e um tempo em desenvolvimento, um tempo visível, ele é um grande passo para nós. Porque aqui nós não temos nem a opção de pensar que possa dar certo ou errado. Esse tempo de essência é a nossa plenitude, é o nosso ser, é a nossa explosão de possibilidades. Então não existe uma possibilidade a menos, uma a mais. É o pleno, é o completo, é o perfeito. Quando nós estamos na existência, na outra coluna da árvore da vida, que se chama a coluna da existência, aqui sim nós temos a experiência do mais e do menos, do certo ou do errado, do o que corresponde plenamente a esse anseio, ou de que não corresponde plenamente, ou que não corresponde em nada ao meu anseio, deu errado. Nossa, que horror, que feio, poderia ter feito diferente. Na coluna da existência, existem essas duas pulsões, uma de grande afirmação, então, de resposta, e outra de negação, respeito à maneira como eu respondi a mim mesma. Então, aqui nessa coluna da existência, nós encontramos exatamente esse trabalho que o Escorpião faz. Em Escorpião, antes de entrar no grande portal de Sagitário, nós precisamos reunir todas as nossas forças. E reunir as nossas forças para depois nos lançar como flecha. Para reunir as nossas forças, nós precisamos reunir também aquelas forças que estão em ações que para nós não são correspondentes ao que nós queríamos que fosse. Então, são aquelas ações que eu falo que estão na periferia, sabe? Nós falamos disso. São aquelas ações na qual eu me sinto culpada ou me sinto em pecado. Quero trazer essa palavra aqui rapidamente, depois a gente vai desenvolver ela na minguante. O que significa pecado? Nós vimos o significado de verdade, de sagrado, de justiça, mas o que significa pecar? É uma palavra muito forte geneticamente dentro de nós. Nós podemos estar num momento histórico onde não existe mais tão forte ou não é tão revelado o pecado religioso, né? Mas esse significado de pecado religioso, moral, dentro da nossa genética é muito forte. Então, existe muitas vezes uma sombra dentro da nossa jornada que eu não consigo entender, uma tristeza que eu não consigo alcançar, é exatamente a sombra e a tristeza do pecado. É como se eu sentisse que eu pequei.
O pecado foi a grande arma religiosa para manter todos nós dentro de uma regra rígida, que é uma regra moral, porque se a gente peca, depois tem que pagar o pecado, né? Essa é a regra religiosa. Na Cabala é sempre para mim esse exercício, né, de ver o que os livros antigos falam de toda essa história pecaminosa, né, do pecado. E aqui não temos o tempo, mas aqui seria interessante ver o que é pecado para a nossa sociedade. Vamos deixar isso para a live de lua minguante, mas vamos falar então do significado do pecado dentro da Cabala. Dentro da Cabala, o significado de pecar é quando nós deixamos de ser quem nós somos, na nossa essência. Nós deixamos de ter a esperança em nós mesmos. Esse é o pecado na Cabala. Por isso que eu digo da existência, porque quando nós nos tornamos refém desse espaço-tempo existência, esquecemos a nossa essência, não conseguimos voltar na nossa essência, esse permanecer refém da nossa existência, o que faz em nós? Nós não temos mais esperança em nós mesmos. Não é que nós não temos esperança no outro. De repente, nós dependemos unicamente em esperar tempos melhores pelo outro, porque nós não esperamos mais tempos melhores de nós mesmos. Essa é a famosa decepção. O signo de Escorpião está aí para nós aprendermos, e aqui entra muito a questão de Marte retrógrado, aprender a resgatar aquela parte de Antonella, aquela parte minha que me decepcionou. Dentro daquela parte minha que me decepcionou, estão entulhadas todas as minhas forças. Eu preciso trazê-las até mim. Eu consigo fazer isso para poder usar a todas as minhas forças, posso fazer isso quando eu tenho esperança em mim mesma. Então essa é a reflexão que te deixo junto com a outra. Você tem esperança em você? Não a respeito ao que vai acontecer, mas a respeito ao que você vai te dar. O que você espera de você. A esperança é uma certeza, viu, gente? Porque é ligada por isso à fé. Não é, eu espero que você me dê, não. Eu espero de você. Tenho certeza. Essa é a esperança. A esperança é a certeza de tempos melhores dentro do teu prazer que você vai te dar. Qual é o relacionamento com você mesma de esperança? O que você espera de verdade de você? Então, essas são essas duas profundíssimas e intensas reflexões que eu deixo para vocês nessa fase cheia da lunação escorpiana. Espero vocês no próximo domingo, vamos ter live de fase minguante, boa eclipse para nós e vamos nos acompanhando nos feeds do Instagram. Beijo grande e até!